e felicidade ao invés de sofrimento e dor. A empresária Rosana lembra que um dia, desesperada, procurou a igreja que sempre frequentou, mas encontrou as portas fechadas. E a única igreja aberta, naquele momento, era tipo 7 horas da manhã, foi a Igreja Universal, né? Com receio, porque eu tinha muito preconceito em relação à igreja. Eu achava que a Igreja Universal realmente era um antro de ladrões, entendeu? Era essa imagem, né, que me vendiam e essa imagem que eu tinha da igreja, né? Rosana conta que a família estava arruinada, mas 7 anos depois, veja só a vida que tem. Varanda com vista para o mar, num confortável apartamento em Santos. Ela é uma dizimista, pessoa que dá parte do que tem para a igreja. Se eu doei, foi porque eu quis. Se eu ofertei, foi porque eu quis. Dízimo é um compromisso meu com Deus, é bíblico. E no caso dela, parece que a prosperidade não parou. O novo apartamento está quase pronto. É 3 vezes maior do que onde vive hoje com o marido e os 3 filhos. Hoje eu me vejo assim, como uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. Outro que atendeu a um chamado foi Nivaldo. No dia que eu estava disposto a pular do 12º andar do prédio que eu morava, eu não sei por que eu liguei a televisão e tinha um pastor da Igreja Universal. Esse pastor da igreja, ele começou a falar comigo como se ele soubesse de tudo que eu estava passando. E não era pouca coisa, ele estava falido, foi despejado e ficou viúvo de repente, depois que a mulher sofreu um aneurisma cerebral fulminante. Hoje, 15 anos depois, ele tem empresas em 4 estados e mais de 100 funcionários. Seria injusto também da minha parte eu começar a trabalhar, eu começar a mudar de vida e não entender que eu tinha que ajudar a obra de Deus, a Igreja Universal, para que ela também pudesse alcançar outras vidas, né? O médico Francisco Trotti ficou famoso entre as celebridades depois que desenvolveu um método novo para perder peso. Mas, insatisfeito, abandonou a medicina e virou comerciante. Depois de expandir os negócios, foi à falência e perdeu tudo. Resolveu voltar à medicina e encontrou entre os pacientes um que tinha uma história muito parecida. Aconselhado por ele, procurou um pastor da Universal. Ele falou: o senhor olhe para frente e confie em Jesus. Deste dia em diante, o doutor Francisco reencontrou a prosperidade. Jesus me talhou para essa profissão. E eu sei que todo o talento que eu tenho provém dele e disso mergulho muito e a ele eu dedico o sucesso e a vitória do meu trabalho. Vitória que chegou para a Claudete quando ela deixou de ser garçonete nos Estados Unidos e arriscou a sorte no ramo de alimentos. Virou uma espécie de banqueteira e já serviu até o presidente na Casa Branca. De uma maneira ou outra, Deus ajuda. Ele abre as portas, ele dá condição. E a gente está conseguindo. Medalha de ouro no PAN do Rio, Juarez dos Santos cresceu na igreja evangélica. Através do esporte conheceu o mundo, mas sabe que sem fé não teria ido a lugar nenhum. Do momento que a gente pratica a fé, né, bem praticada, bem depositada em quem você deposita, aqui fora vai ser consequência daquilo que você apresenta lá. Então, assim, tudo vem correndo na medida certa. Carlos Alberto saiu do interior do Rio Grande do Sul para arriscar a vida na capital do estado. Camila lutava contra a dependência química. Quem vê essa padaria enorme não imagina de onde a família Quadri partiu. A gente é muito feliz, a gente está completamente realizado, satisfeitos na Igreja Universal, porque foi ali que a gente encontrou uma transformação para a nossa vida. Desembargadora da Justiça do Trabalho do Pará e Amapá, Sulimar conta que, ao contrário do que muita gente imagina, a Igreja Universal não cresce sozinha. A igreja, que eu fui a primeira vez, uma igreja calorenta, pequenininha, num bairro bem humilde, os bancos não tinha nem a luminária, era um biquinho de luz. Nesta sexta-feira, pastores e fiéis da Igreja Universal vão organizar vigília de orações durante a madrugada nos templos de todo o Brasil. Uma enquete feita hoje pelo Portal Terra pergunta o seguinte: quem tem razão na guerra entre Record e a Globo? Mais de 100 mil pessoas já votaram. Veja os números. Até agora há pouco, a Record liderava a votação com 42,30% dos votos.
a Globo tinha 29,97%. 27,73% dos internautas disseram que nenhum dos dois lados tem razão. A Rede Record reafirma que não está em guerra contra ninguém. Apenas está exercendo o seu direito de defesa. E agradece a você, telespectador, pela confiança.